Você escuta agora, na Rádio Web Kairos, mensagem cristã para a vida. Uma palavra que vai impactar a sua vida. Meu irmão, minha irmã, Pai do Senhor para você mais uma vez, voltando aqui com mensagem cristã para a vida. Desta vez com o tema Os malefícios da dureza do coração. E esse tema tem por base o versículo do capítulo 13, versículo do Evangelho de Mateus, que diz assim: Pois o coração deste povo está endurecido, ouvem com dificuldade e têm os olhos fechados, de modo que seus olhos não veem, seus ouvidos não ouvem, e o seu coração não entende, e não se voltam para mim, nem permitem que eu os cure. Essa palavra de Jesus ele falou quando estava no seu ministério pregando ao povo judeu, ao seu povo, para o qual ele tinha sido enviado para trazer a salvação e anunciar o reino de Deus a todos. A maioria dos cristãos conhece essa história e sabe que Jesus foi rejeitado e foi crucificado. E foi, de certa forma, por conta dessa rejeição de Jesus, que ele, depois que ressuscitou, deu ordem aos discípulos para pregar o evangelho dele, tudo que ele ensinou, a todas as outras nações, a todos os outros povos. Afinal de contas, Deus não é apenas o Deus de Israel. Deus é o Deus da humanidade. Ele nos criou a todos nós. E neste momento aqui que Jesus dizia e falava essa palavra sobre dureza de coração, que é o nosso tema aqui base. Essa dureza do coração, não aqui o coração físico, mas a sede da alma, a sede do espírito que todos nós temos, em querer ouvir a voz de Deus, em querer ouvir aquilo que o Senhor tem para nos falar, nos orientar, em querer seguir e cumprir com aquilo que Jesus veio nos ensinar. A dureza do coração é que impede isso. E aqui Jesus explica justamente os malefícios dessa dureza de coração. Quando ele fala que o povo está com o coração endurecido, ele vai dizer, ouvem com dificuldade. Então, a dureza do coração, uma das características dela, é você ter dificuldade de ouvir a Deus. Dificuldade a Deus, meu irmão, minha irmã. Aquilo que Deus está lhe falando, você fica apreensivo e não gosta e quer sair logo, não quer ouvir, porque a palavra de Deus, o ensinamento de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo é confronto. Confronto com o quê? Com as nossas vontades, com os nossos desejos, né? Confronto com nossas ideias, confronto com aquilo que nós planejamos, né? Confronto com os meus planos, aquilo que eu tenho para mim. Porque Deus diz claramente que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Então, se aquela palavra que Deus está me dizendo, está falando para mim, não me agrada, então eu provavelmente estou com o coração endurecido, porque eu estou tendo dificuldade de ouvir a palavra. E essa dureza de coração provoca o que mais? Jesus vai dizer no versículo que nós lemos que a pessoa com o coração duro fica com os olhos fechados. Não é a cegueira física, é a cegueira espiritual. Eu não consigo discernir as coisas, não consigo entender as coisas, confundo, por falta dessa cegueira, confundo aquilo que Deus tem, aquilo que Deus está falando para mim. E Jesus ainda esclarece que os olhos não veem, os ouvidos não ouvem e o coração não entende. Então é uma sequência tripla, né? Os olhos não conseguem ver, os olhos espirituais estão fechados, estão cegos, né? Os ouvidos não ouvem, né? A palavra está sendo dita, está sendo pregada, mas eu não consigo ouvir aquela palavra, não consigo também entender com o meu coração que aquela palavra de salvação. E no final, Jesus diz que não se voltam para mim, nem permitem que eu os cure. Eu não sei qual é a sua situação, você, meu irmão, minha irmã, nessa mensagem. Se você está permitindo-se ouvir a voz de Deus, se você está permitindo que Deus fale com você, porque Jesus veio para
os doentes, né? Veio para curar, veio para salvar. Ele diz claramente na palavra, no versículo que nós lemos, que essa dureza do coração impede, inclusive, que a pessoa se volte para ele e que ele cure. Então a dureza de coração é algo muito terrível, é um pecado horrível, porque nos afasta de Deus, né? Nos impede de ouvir a Deus, nos impede de ir para Jesus, nos impede de ter a salvação. Então a dureza do coração só traz males, só traz consequências danosas para nós. Sejam consequências ainda físicas aqui nesse mundo, seja a consequência de eu não receber a salvação e não ter a vida eterna ao lado de Jesus. Então, meu irmão, espero que você medite nessa palavra, que você possa abrir a sua mente, o seu coração para Deus, para que Ele fale com você, Jesus possa fazer morada no seu coração, você seja salvo, seja transformado, seja liberto e seja curado. Eu desejo para todos nós. Pai, Senhor, fica com Deus e até a próxima. Você ouviu Mensagem Cristã para a Vida. Rádio Web Kairos.